O pastor que humilhou o pobre lá na Praça da Sé em São Paulo. Queridos, esse foi um dia muito difícil para o meu coração de católico, mas antes disso eu quero dizer que neste mês nós estamos com uma promoção maravilhosa. Porque Não Sou Protestante é o kit desse mês que vem com 5 livros com 40% de desconto, é uma pré-venda em defesa de Nossa Senhora com os ataques protestantes. Gente, que livro genuinamente maravilhoso, tá? Não existe nada igual isso daqui. 150 respostas católicas aos 150 ataques protestantes. Gente, é um livro de 150 páginas para você vencer aqueles caras no seu trabalho, na sua família que fica te enchendo o saco. Luz nas Trevas, respostas irrefutáveis as objeções protestantes sobre o culto de imagem, os sacramentos, o purgatório, o único mediador, sobre Nossa Senhora, a Eucaristia, os irmãos de Jesus, a confissão. Isso daqui é maravilhoso. O diabo, o Lutero e o protestantismo. Você tá vendo esse sussurro aqui, ó, do Satanás no ouvido dele? Isso daqui aconteceu mesmo, tá? Então você vai entender como que nasceu a fé protestante, que veio do quinto dos infernos mesmo, tá? E destruindo a sola escritura. Por quê? Que a Bíblia sozinha não é suficiente para a fé cristã, e aqui você vai ter argumento para conhecer e defender a sua fé. Eu estava um dia lá em São Paulo, na Praça da Sé, e a Praça da Sé é rodeada de protestantes pregando, né? E eu estava ali no centro, porque quando eu morava em São Paulo, na capital, eu ia muito no centro da cidade, e essa cena machucou muito o meu coração, porque o pastor estava pregando, e aí um pobre começou a falar, e ele ficou um pouco incomodado, e aí ele chegou e falou assim: sai daqui, demônio! Eu levantei a mão e falei: ô pastor, é assim que é o evangelho? Eu falei: olha, João 13:34, dou-vos um novo mandamento, amai-vos uns aos outros. O irmão aqui não está precisando ser xingado do demônio. Ele falou: quem que você é? Eu falei: eu sou um pregador da igreja católica. Ele falou: então você não pode falar na roda. Eu falei: aqui é praça pública, eu vou falar que é o senhor queira ou não. E não se esqueça, viu? Que Lucas capítulo 19, versículo 10 diz que o Senhor veio procurar e salvar o que estava perdido. Eu falei: você não prega a Bíblia? Por que você não age como Jesus? 1 João 4,8 diz, meu caro, que Deus é amor. Ele falou: você não tem graça para estar pregando aqui na roda. Eu falei: quem vê o meu coração é Deus. 1 Samuel 16,7. O homem vê a face, mas Deus vê o coração. E ainda falei para ele, eu falei: aqui tem fogo pentecostal de Nossa Senhora, meu filho. E comecei a pregar a palavra de Deus ali. E a rodinha começou a ficar meio que diluída. Aí eu cheguei e dei um grito ali, falei: tem católico aqui nessa roda? Aí os católicos levantaram a mão, eu falei: não, sai daí dessa roda aonde está sendo pregada o desamor, aonde está sendo pregada a heresia, que eu quero trazer uma mensagem para vocês. E aí eu usei 1 João capítulo 3, versículo 8, explicando que Jesus tinha manifestado para destruir as obras do demônio. E eu falei: quem que Cristo usou para vir até nós? Foi a Santíssima Virgem Maria. Porque vai dizer São Luís de Montfort: a Virgem Maria é um meio que Cristo serviu-se para ir até nós, é um meio que nós devemos servir para ir até Ele. E aí eu comecei a pregar para os católicos sobre a devoção a Nossa Senhora, que os protestantes tanto odeiam, né? Então, o que eu fiz naquele dia e que nós precisamos fazer é defender a fé contra os ataques protestantes. Mas naquele dia eu defendi um irmão sofredor. Por quê? Porque nós fazíamos apostolado na Praça da Sé para com os pobres. Tinha um grupo de jovens chamado JAM, Juventude de Ação Missionária, e que uma vez por mês nós fazíamos um trabalho muito lindo. Nós rezávamos as 1000 Ave-Marias diante do Santíssimo Sacramento. Quando nós estávamos terminando as 1000 Ave-Marias, a gente saía em procissão e rezava um terço dando uma volta pelo centro da cidade, colocava a imagem de Nossa Senhora, que era uma imagem muito bonita de Nossa Senhora, a gente colocava lá no Marco Zero, tá? Rezava mais um terço, pregava a palavra de Deus para os pobrezinhos que estavam lá, e depois que nós pregávamos a palavra de Deus, alimentávamos a alma dele, vinha umas marmitas deliciosas para alimentar o corpo. Agora, não é assim que Cristo manda a gente tratar os pobres como esse falso pastor protestante tratou. Porque se você pegar lá em Mateus capítulo 25, versículo 35, o Senhor vai dizer o quê? O porque tive fome e me deste de comer, porque tive sede e me deste de beber, estava frio e me vestistes, estava preso e foste me visitar. E aí perguntaram para Jesus: Jesus, quando foi que fizemos isto?
E o que o nosso mestre responde? Cada vez que fizesse isto a um desses meus pequeninos, é a mim mesmo que o fizestes. Aqueles caras que estão lá na Praça da Sé, nossa, tem cada escândalo de algum desses pastores que pregam ali, que depois saem para ir para prostíbulo com o dinheiro das ofertas que se dão ali, que gente ali que mexe até com questão de droga e tal. E eu vejo que há um desequilíbrio muito grande, porque às vezes alguns não têm nem porta de igreja, das protestantes, né, dessas igrejas dele para pregar, e são pessoas que não são dominadas pelo espírito do evangelho, não estão imbuídos na seiva de nosso Senhor Jesus Cristo, não receberam esse amor e essa caridade, essa paixão pelas almas, porque quando Jesus pergunta, Pedro, tu me amas? Ele fala, amo, apacenta as minhas ovelhas. E Deus Pai ensinou para Santa Catarina de Sena que o amor de Deus e o amor do próximo são indissociáveis, é o igual. Então não tem como eu amar a nosso Senhor Jesus Cristo e tratar o pobre desta maneira. Eu sei que muitas vezes Jesus no próprio evangelho pega o chicote, chama Pedro de Satanás, que era o seu discípulo, ele exorta os fariseus com palavras como sepulcros caiados e tantas outras coisas. Se você pegar Mateus 23, há um discurso de Jesus muito firme, mas nessa firmeza de Jesus, ele nunca deixou de amar, porque é impossível Deus deixar de amar. Tanto até que quando ele castiga, quando ele repreende, é no amor. Apocalipse capítulo 3, verso 19, Deus repreende e castiga quem? Aquele que ele ama, meus irmãos. É assim que funcionam as coisas. Agora, o cara está na rua, precisa beber pinga para suportar o frio, não tem esposa, não tem filhos, não tem família, não tem trabalho, não tem roupa, não tem teto, não tem comida, sofre pra caramba. Poxa, se chamar um cara desse de demônio, tudo que ele está mais precisando é de afeto, é de uma conversa ali naquele momento, é de receber amor ali naquele momento. E o que o cara simplesmente fez? Chamou ele de demônio. Agora, se o cara tivesse com dinheiro para dar na oferta, ele não seria chamado de demônio. Aí vale o interesse econômico de lucrar, né? Porque você sabe que no meio protestante essa questão de prosperidade é uma coisa tenebrosa, né? Até um dia eu escutei um pastor falando de que o sinal que Deus está na vida de uma pessoa é se ela prospera economicamente, né? Nada tão longe do evangelho como isso. Porque eles podem até pegar o livro de Jó, que era um homem muito santificado, e ele passou por uma provação onde ele perdeu a sua riqueza, os seus filhos, ficou com o corpo cheio de lepra e abandonado. Então aquilo era o sinal da prosperidade divina? Não, a cruz também é o sinal de que você está unido a Deus, porque São Paulo, que foi um dos maiores apóstolos, se não o maior, dizia em Gálatas 2,19, eu estou preso à cruz de Cristo. Né? Mas graças a Deus que naquele momento o Senhor me chamou a defender aquele pequenino. E o Senhor me chamou a edificar os católicos pregando a palavra de Deus. Por quê? Porque não se deve pregar o evangelho se não tem amor por aquele que é o centro do evangelho, que é nosso Senhor Jesus Cristo, que a ele deve se dar toda a honra, toda a glória. E aí vem esses caras e façam o negócio como esses, não. E aí não é um pastor genuíno, é um falso profeta, é um falso pastor. Por quê? Porque os verdadeiros pastores estão na Igreja Católica Apostólica Romana. Tem problemas a igreja? Tem. Tem maus padres? Tem. São Pio V dizia, os maus padres são a ruína do povo e um grande número de heresia nasce dos costumes corruptos do clero. Mas também tem muita coisa maravilhosa, muita coisa boa. Né? Muitos padres santos, muitos padres louváveis. No Brasil nós temos uma par deles aí pela internet fazendo um maravilhoso apostolado. Ou seja, meus irmãos, nós precisamos conhecer a fé católica, pregar a fé católica, defender contra os ataques protestantes. E se um dia você vê alguma coisa nessa situação, entra em defesa. Porque a defesa do pobre também é a defesa do evangelho. Como vai dizer Filipenses 1,16, tenho por mim a missão da defesa do evangelho e ter defendido aquele pequenino, do qual muitas pessoas não compreendem, mas que Jesus mora nele, foi uma alegria para o meu coração. Eu gostaria que você deixasse o seu comentário, se esse vídeo edificou a sua vida, que compartilhe ele e não esqueça de aproveitar a nossa maravilhosa promoção Porque Não Sou Protestante. Deus te abençoe, meus irmãos, e salve Maria.